Olá, meu caro, minha cara, sejam muito bem-vindos. Nessas próximas aulas estaremos estudando os livros de João. Hoje, especificamente, a primeira carta de João, capítulo de número 1. Então nos acompanhe até o final dessa aula, que temos muitos assuntos interessantes para tratar. Muitos irão te louvar, e tantas culturas, línguas e nações. Muito bem, antes de começarmos efetivamente nossa leitura da carta, acho que vale um pouco sobre uma introdução a respeito de João, quem que era João, né? João, inicialmente, no começo de seu ministério, João era provavelmente um dos mais jovens, de todos os apóstolos. Ele era um seguidor ali de João Batista, tá? Então não confunda esses Joãos. Havia João Batista, que era aquele que estava preparando o caminho da chegada do Messias, que estava ali pregando a respeito do batismo do arrependimento. Dentre esses, João, aquele que nós estamos falando agora, um dos filhos de Zebedeu. Esse João era um seguidor ali, um discípulo de João Batista, até a chegada de Cristo, quando, algum tempo depois, João passou a ser um dos apóstolos, um dos principais seguidores de Cristo. Só para diferenciar um pouco essa questão de seguidor, de discípulo, de apóstolo, durante o seu ministério, Jesus Cristo sempre teve vários, digamos assim, discípulos, eram dezenas de discípulos. É um número assim bastante elevado. Porém, dentre todos os discípulos, ele escolheu 12 que seriam seus apóstolos, ou talvez basicamente a palavra apóstolos significa alguém enviado. Então, seriam 12 pessoas com a missão especial, que seriam basicamente as colunas da igreja primitiva também, de certa forma. Então, João foi escolhido como um desses apóstolos. Lembrando que nem todos os escritores do Novo Testamento são necessariamente apóstolos. Por exemplo, se você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, Mateus e João apenas eram apóstolos efetivamente. Os outros 2 eram discípulos que necessariamente deveriam ter acompanhado algum dos apóstolos. Porque o critério para a escrita no Novo Testamento, principalmente, era o seguinte: lembrando-se que nós vivemos em uma época, vivia-se uma época onde a escrita ela não era de acesso exatamente a todas as pessoas, Algumas pessoas estavam desenvolvendo a escrita. A escrita corrente no período aqui que nós estudamos no Novo Testamento era a escrita grega. Então, os mais eruditos tinham acesso a essa escrita. E, claro, algumas outras pessoas de importância também tinham acesso a essa escrita. Mas muita gente, a taxa de analfabetismo era bastante maior, era muito maior do que nos dias de hoje, por exemplo. Mas ainda assim, o grego já era bastante difundido ali na época, apesar de que popularmente ainda se falava muito aramaico, E essa era a condição da época. Então, quando Jesus deixou essa missão para os 12 apóstolos, e à medida que eles foram morrendo, por causas das mais diversas, muitos foram perseguidos, muitos foram torturados, muitos foram assassinados por conta do evangelho que eles defendiam, porque ele ia contra os interesses da dominação romana, de certa forma. Porém, João foi um caso à parte. João desses apóstolos, ele meio que foi poupado, digamos assim, de uma morte prematura, de uma morte recente. Segundo as melhores tradições cristãs, ele morreu em velhice avançada aí por próximo dos seus 100 anos ou até mais, num reduto ali, onde ele foi exilado na ilha de Patmos. João, ele era bastante conhecido, ele era muito íntimo da família de Jesus. João, ainda jovenzinho, quando começou a seguir Jesus, ele esteve presente em vários dos episódios da vida do Mestre. Eu havia comentado na introdução dessa lição, João, ele seguiu Jesus em vários momentos. Há alguns momentos muito especiais do Novo Testamento, por exemplo, na Transfiguração, onde estavam presentes poucos, dos 12, 3, geralmente Pedro, Tiago e João. É até uma expressão popular quando a gente vai a um local, principalmente um culto religioso onde existem poucas pessoas, a gente fala, hoje só estava Pedro, Tiago e João. Justamente porque são os 3, talvez mais importantes ali, os mais célebres dentre os seguidores de Cristo, dentre os apóstolos. Eram bastante... eles eram referências de vários assuntos aí
inclusive de discussões dentro da igreja primitiva. E João, ele teve um papel importante, né, nesse início de ministério de Cristo e depois também, né? Praticamente é um dos únicos apóstolos que está presente na cena mais difícil da vida de Jesus, que foi a cena ali da crucificação. E é um momento muito lindo, um momento muito bonito, quando ali na crucificação estavam ali algumas mulheres, né, especialmente Maria, mãe do nosso Mestre, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, quando João, claro que ele já conhecia, mas eu diria que nesse momento é que formalmente eles são meio que adotados, digamos assim, né, porque há uma representação toda nisso, nessa ideia de que, toma, receba esse que será teu filho, ou esse é teu filho. Como que se João, a partir daí, fosse o responsável, né, pelos cuidados de Maria, que aí já estava na sua meia-idade para cima. Se a gente fazer uma conta meio de cabeça, é provável que quando ela teve Jesus, ela era bastante jovem ainda, né, talvez não tinha nem os seus 20 anos, então já estava aí com próximo dos seus 50, 60, que para a época já era uma idade avançada, né? Hoje em dia, 50, 60 anos, nós chamamos que a pessoa ainda está na flor da idade, né? Mas para as condições de vida na época, talvez 60, 70 anos já era uma idade assim bastante avançada. Então a partir daí João passou a ser parte efetivamente da família do nosso Mestre Jesus, tendo cuidado aí de Maria, né? De vários outros do seu círculo mais íntimo. Então João foi uma pessoa bastante próxima do Mestre Jesus. Alguém a que o Mestre respeitava muitíssimo. Ainda sobre o Novo Testamento, né, uma curiosidade, muita gente questiona, né, sobre a veracidade de alguns livros do Novo Testamento, e é muito salutar, é muito importante essa ideia de que João ele foi o último apóstolo vivo, a última testemunha ocular viva, dentre os 12, porque, curiosamente, por exemplo, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. Só que a gente sabe que muita coisa foi escrita, né? Muitos livros foram escritos na Bíblia, especialmente porque o evento Jesus, né? O evento Jesus foi algo muito marcante, né? Quando acontece algo marcante nos dias de hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aí em plena... Espero que estejamos chegando no final aqui, enquanto eu gravo esse estudo, nós estamos aí nos últimos dias de agosto de 2020. Então nós vivemos, por exemplo, uma pandemia. E quanta gente não está escrevendo nesse momento a respeito dessa pandemia? Né? Daqui a alguns meses, quantos livros já não serão escritos sobre a pandemia? E já existem vários, inclusive, escritos sobre essa pandemia. Então quando acontece um evento, todo mundo quer falar sobre. Agora, por exemplo, todas as pessoas que escrevem sobre a pandemia estão certas? Todas elas estão baseadas em evidências científicas, em pesquisas? Não necessariamente. Então, qual que vai ser o critério para falar qual livro é válido ou não sobre a pandemia, por exemplo? Não sei. Talvez a metodologia científica, talvez um pouco de historicidade. Então, o mesmo acontecia para o Novo Testamento. Né? Muita gente, quando escuta falar dos apócrifos, é como se fosse descobriram que existem apócrifos, né? Que são livros que foram acrescentados ou removidos aí, são livros paralelos, né? Fez muito sucesso na época de Dan Brown. Nossa, então tinha coisas assim que outras pessoas contavam a respeito da vida de Cristo. Meus caros, isso já era assunto de conhecimento há muitos séculos, né? Na verdade, o que Dan Brown fez foi pegar algumas teorias antigas, jogar assim para o público leigo de qualquer forma e aí todo mundo ficou achando que é a maior maravilha do mundo, né? Na verdade, as pessoas adoram esse tipo de coisa porque nós somos tendentes a acreditar em conspirações, né? Porque ao acreditarmos em conspiração, existiu uma história secreta de Jesus Cristo que ninguém sabia. Nossa, é como se eu fizesse parte de um grupo especial de pessoas que tem uma revelação especial. Então, há uma tendência muito pecaminosa nossa, né? E claro que, de certa forma, é uma tendência, infelizmente, natural. Todo mundo quer ser especial de alguma forma, né? Todo mundo quer ser visto, quer ser lembrado. Não que isso por si só, seja ruim. Mas a partir do momento que isso começa a se tornar meio que uma busca frenética, você quer ser aquele portador daquela revelação, daquele conhecimento especial. Né? É isso que muitas vezes os gnósticos do primeiro século pregavam. Você tem que receber essa revelação especial, essa coisa assim bem, digamos assim, esse conhecimento especial, esse conhecimento que vai te trazer a salvação. Então,
Claro que o assunto teorias da conspiração, gnosticismo, não tem exatamente ligação, eu só estou pegando esse mesmo gancho para mostrar que desde os primeiros séculos nós queremos fazer parte de um grupinho especial. Por isso que as teorias da conspiração ganham força. Tá aí o movimento antivacina. Não, vamos participar de um movimento antivacina porque as vacinas são formas de dominar a humanidade. Enfim, né? São ideias das mais toscas que existem por aí. E uma outra ideia bastante tosca que muita gente defende é que a Bíblia foi formada por poderosos do primeiro século como forma de controle da população. Meus queridos, se você ler o texto completo, não existe nenhum tipo de controle. Existe sim digamos assim, um incentivo ao conhecimento de Deus, à prática do bem, né? A revelação de Jesus Cristo como nosso Salvador e alguns assuntos secundários, ou seja, qual é o tipo de controlação, né? Qual o tipo de controle que existe por trás disso? Nenhum, né? Muito pelo contrário, na verdade, as tentativas de controle que existiram nas idades antigas, na Idade Média, eram tirar o texto bíblico de circulação para que as pessoas não tivessem conhecimento. Isso é tentativa de controle. Então, na verdade, o texto bíblico ele é libertador. A verdade liberta, né? Tirando essa parte que foi usada aí na campanha presidencial, que não tem nada a ver com o conteúdo do texto, mas o verdadeiro texto bíblico, quando fala que a verdade libertará, estamos falando da verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, sim, essa é libertadora. Então, voltando aqui à questão do apóstolo João, e é muito interessante que no Novo Testamento, né, conforme os apóstolos foram morrendo, foi necessário que se fizesse então uma reunião de todos esses livros, porque muita gente escrevia, né, muita gente escrevia sobre Jesus. E aí, quem está falando a verdade e quem não está? Lembra que eu falei, né, se todo mundo falasse sobre vacina hoje, todo mundo falasse sobre coronavírus hoje, quem estaria certo, quem não estaria certo sobre esse assunto? Qual é o critério? Então, o Novo Testamento era esse. E aí, um monte de gente escrevendo acerca de Jesus. Quem estaria certo? Quem poderia ter autoridade para dizer, não, Jesus realmente falou isso, Jesus realmente não falou? Aqueles que foram testemunhos oculares. Então, um dos prováveis critérios aí desses primeiros séculos, né, do primeiro século sobre os textos bíblicos serem parte do Novo Testamento ou não, visto que os apóstolos estavam morrendo, era necessário ter um conjunto de textos para que, a partir daí, né, como não teremos mais apóstolos, né, me desculpem os apóstolos da atualidade, mas não existem mais apóstolos no sentido bíblico da palavra, aqueles embaixadores que são detentores da verdade do Evangelho, com os apóstolos morrendo, quem seria a autoridade? Né? Então nós entendemos, nós cristãos, principalmente de linha reformada, nós entendemos que o Novo Testamento se tornou essa autoridade porque foi, digamos assim, foi ele eleito, né, os seus livros com base na visão apostólica e com base na testemunha ocular daqueles que foram, digamos assim, daqueles que viram efetivamente Jesus ou que estiveram com alguém que viu Jesus, alguns dos seus discípulos. Por isso que de todos os livros do Novo Testamento, ou eles foram escritos por um apóstolo, ou eles foram escritos por um discípulo que teve um contato direto com um dos apóstolos. Okay? Por exemplo, Marcos não era um apóstolo, mas provavelmente, né, como a história nos conta, ele teve um contato, por exemplo, com Pedro, que era um dos mais conhecidos apóstolos. E vários outros livros também. Inclusive até livros de autoria desconhecida, por exemplo, embora algumas tradições atribuam o livro de Hebreus a Paulo, por exemplo, provavelmente não tenha sido Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. E apesar de ser um autor desconhecido, com certeza os cristãos do primeiro século sabiam quem escreveu e era alguém com influência aqui e conhecimento dos apóstolos, né? Senão não teria sido aceito por provavelmente Apolo, enfim, várias outras pessoas. O fato é que eu comentei que seria interessante é que os últimos livros do Novo Testamento são justamente algumas cartas de João e cronologicamente o último teria sido o livro de Apocalipse, que foi escrito por João. Depois disso, nenhum livro mais entrou no Novo Testamento, até porque não havia nenhuma testemunha mais ocular viva para comprovar se aquilo que a pessoa estava escrevendo era realmente verdade ou não. Então, antes de viajar nessas teorias da conspiração, antes de viajar, né, nessa questão dos livros apócrifos, entenda que a historicidade do Novo Testamento ela é muito confiável. Ela é atestada por vários historiadores, vários momentos históricos, né, não só a própria Bíblia. O próprio Joséfos, dentre vários outros pesquisadores, dentre vários outros escritores gregos e romanos, atestaram sobre vários dos livros e dos fatos que aconteceram.
ok? Então, essa introdução acabou sendo um pouco mais longa porque justamente o texto de 1 João é bastante curto, então foi bem interessante que nós tivemos bastante tempo para introduzir o assunto, para nós lermos então o texto. O texto especificamente agora, né, lendo 1 João, ele tem basicamente duas partes, né? Ele começa assim, a partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. A vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então perceba que interessante, né, uma diferença aqui da carta de João. Ela não é necessariamente direcionada a alguma igreja específica, né? Embora as tradições dizem, né, que João, aí no final da sua vida, ele se dedicou às igrejas da Ásia Menor, hoje região da Turquia. Então, quando escreveu esse texto, provavelmente aqui em Éfeso, eu estou chutando aí, né, porque alguns historiadores diferem um pouquinho, por volta do ano 85, 90, então ele já era bem idoso quando escreveu esse texto. Mas ele não é direcionado necessariamente a uma igreja. Por exemplo, quando você vê as cartas de Paulo, Paulo aos Coríntios, Paulo aos Efésios. Então aqui não necessariamente. Por isso essa epístola, ela é como várias outras, né, como Tiago, por algumas tradições elas são chamadas de epístolas universais ou epístolas católicas, que a palavra católica também significa universal, porque são epístolas de conhecimento geral da igreja primitiva. Ok? Nesse início aqui nós temos praticamente um resumo do Evangelho, do que é o Evangelho, né? Primeiro, atestando, né, a veracidade dos fatos que aconteceram, do nascimento, da vida e da morte de Cristo, né? E atestando também aquilo que é proclamado, né? Nós proclamamos isso a respeito da palavra da vida, a forma como é conhecido o Mestre Jesus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Que é basicamente a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de arrependimento e é uma mensagem de volta a Deus através da mensagem do Evangelho, através da proclamação da vida eterna. E também no versículo 3, né, nós vimos também, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Conosco quem? Né? Os cristãos, né, os apóstolos, né? Não havia uma igreja definitivamente definida, igreja sim, né? A palavra igreja nós vimos o que significa uma reunião de pessoas, mas não era uma denominação específica, mas um agrupamento de pessoas que seguiam os ensinamentos de Cristo. Era isso que nós comumente chamamos de igreja primitiva. Ok? Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Muito bem. A partir do versículo 5, né, a segunda metade aqui do nosso capítulo, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? O apóstolo João, ele está reforçando muito aqui a questão do comportamento, né? A questão ética. Né? Se nós afirmamos que somos cristãos, né, a gente viu os escândalos que têm acontecido no meio daqueles chamados cristãos. Né? Nós estamos todos sujeitos a errar. Né? Eu, como cristão, como ser humano, eu sou um pecador, como qualquer um que está aqui ouvindo esse vídeo. Mas o fato é que o cristão não deve ser conhecido por aquele que anda em pecado. Né? Nós devemos andar na prática das boas ações, na prática do perdão, na prática da caridade. Então, esse contraponto que João está fazendo aqui é justamente mostrando que os cristãos eles não devem andar nas trevas, digamos assim. O que é andar nas trevas? Não é andar junto com o capeta, né? Embora popularmente a gente use essa expressão. Mas, na verdade, é andar praticando coisas ruins, né? Praticando a mentira, praticando a idolatria, praticando o roubo, o furto. Então, os cristãos devem ser aqueles que são conhecidos pela sua ética. Infelizmente, essa deveria ser a tônica. O cristão deve ser conhecido pela sua ética, pelo seu bom comportamento também.
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, aqui no versículo 7, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, mostrando mais uma vez o poder do sangue de Cristo como purificador de todo o pecado e a importância de se andar. Né? Já vi muita gente, né, e isso talvez seja um exagero por um outro lado, que muita gente diz, uma vez que eu estou salvo, né, uma vez que eu fui alcançado pela graça, eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou mais ser culpado de nada. Né? E eles afirmam, eles distorcem, na verdade, uma verdade teológica para usar a graça como desculpa ideal para os seus pecados, coisa que o próprio apóstolo Paulo também combate muito isso. Então nós devemos, né, e essa é uma tônica muito forte aqui do Novo Testamento, não usar a graça de Deus como uma desculpa para o seu pecado. Até porque se nós vivemos em pecado, isso é um sinal de que a graça de Deus nos alcançou. Então pode parecer um pouco paradoxal essa ideia entre graça, né, e o pecado, mas o fato é que sim, todos nós pecamos a todo momento, nós merecemos o amor de Deus, porém, se nós vivemos na prática constante do pecado, significa que a graça de Deus de alguma forma não nos alcançou. Porque a partir do momento que a graça de Deus nos alcança através do Evangelho de Cristo, a prática do pecado ela passa a nos incomodar, ela nos incomoda cada vez mais. Esse é um trabalho também do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence sempre do juízo, né, do nosso pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então uma coisa não combina com a outra. Se aquele cara que diz cristão é o cara que só faz coisa errada e vive fazendo coisa errada, algo está de errado. Né? Nós não podemos julgá-lo no seguinte sentido, você vai para o inferno por causa disso. Não, nós não podemos julgá-lo, mas nós devemos sim repreender e nós devemos trazer a luz do Evangelho a respeito desse comportamento. Um outro erro muito comum. Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, da mesma forma que é impossível estar com Cristo e andar constantemente em pecado, também não faz sentido nenhum afirmar que nós não temos pecado. Né? Essa doutrina daquelas pessoas que são melhores do que os outros. Eu não posso chegar por aí e afirmar, olha, eu sou melhor do que você porque eu não tenho pecado. A palavra de Deus diz, se eu afirmo isso, eu estou sendo mentiroso. Estou sendo mentiroso, porque todos nós estamos debaixo da lei do pecado. Essa é uma grande afirmação aqui do Novo Testamento. Isso é importante, porque isso não nos dá autoridade de nos colocarmos superior a ninguém. Né? Nós entendemos como somos alguém privilegiados, porque nós somos alcançados pela graça de Deus, só que essa graça não é privilégio nosso. Essa graça, ela nos foi dada por obra e sacrifício do próprio Cristo e deve ser compartilhado com todos. Isso é basicamente a pregação do Evangelho. Né? Continuando aqui essa mesma linha de raciocínio, se afirmamos que não tem pecado, aqui no versículo 10, né? Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, meus caros, essa breve introdução, né, basicamente esse primeiro capítulo aqui da carta de João, ele é muito importante porque nos mostra praticamente um resumo do Evangelho. Né? A carta vai tratar de alguns assuntos mais interessantes lá para frente, vai falar um pouco sobre algumas heresias que estavam sendo difundidas no meio da igreja, principalmente nesse final do primeiro século aqui. Mas o fato é que ela nos traz uma importante reflexão acerca de que nós devemos andar na luz. Isso é muito importante. E mais uma vez, andar na luz não significa ser melhor do que ninguém. Andar na luz significa você ter a humildade de aceitar que você veio das trevas e você ter a humildade de saber que você está buscando um caminho correto. Muito bem, encerramos o nosso assunto por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Não esqueça de deixar o seu joinha aí se você gostou desse vídeo, compartilhe. Mas antes de você fechar, antes de você desligar, eu gostaria de fazer uma oração para encerrar o nosso estudo. Amado e bondoso Pai, obrigado, Pai, por esse privilégio, né, e por essa tarefa única de ensinar um pouco da Tua palavra, Pai. Não pelo nosso mérito, não porque nós somos melhores do que ninguém, Pai, mas porque o Senhor tem incumbido algumas pessoas para essa tarefa tão importante de evangelizar, de ensinar e de dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Pai, por cada um que está ouvindo
Eu não sou conhecedor da vida de todos, não sei por onde nem em que momento as pessoas estão ouvindo essa aula, mas peço que de alguma maneira a Tua palavra, o Teu Evangelho esteja tocando cada uma dessas pessoas, Pai. Obrigado por tudo, nos abençoe nesse dia. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e tenha uma excelente semana. Jesus presente.